Então, vamos começar a gravação, teste de voz, para ver se está tudo bem. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui. Compartilhar. Uhum. Vamos começar. Agora sim. Vai começar em 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Luz, sou professor aqui em São Paulo, na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde coordeno os cursos de pós-graduação em Ciência da Informação, entre eles gestão arquivística, gestão da informação digital e gestão de serviços de informação. Também sou professor de experiência do usuário e arquitetura de informação na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, então, onde eu consigo aí pesquisar um pouco dessa relação da experiência do usuário e de como se dá todo esse processo de planejamento digital. Vou recomeçar a fase desse avião, tá? 3, 2, 1, começando. Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Luz, professor aqui na FESP, na SPM em São Paulo, consultor da FID Consultoria, e vou trazer para vocês um pouco uma visão da experiência do usuário, do planejamento de experiência e como isso pode se relacionar com a área de arquivos, principalmente, mas também não só de arquivos, também com a área de bibliotecas e museus, enfim, qualquer acervo, qualquer instituição de cultura que queira se relacionar com clientes pode sim utilizar alguns preceitos da experiência do usuário, do planejamento da experiência, do design centrado no usuário, então, para pensar em produtos, pensar em serviços aí para esses usuários. Eventualmente, vou falar cliente ao invés de usuário, né? O usuário é um termo que a gente conhece bem na área de informação, mas aqui também, eventualmente, eu posso falar cliente, né? E o que tem por trás desse termo é uma relação de cliente mesmo, né? A gente pensar que esse usuário ele vai consumir algum produto nosso e necessariamente isso não é uma relação comercial, tá bom? Então deixa eu começar a apresentar um pouquinho para vocês uh, esse, opa, aqui. Bem, aí é sobre mim, né? Eu fui publicitário e aí eu achei que o mundo da comunicação estava um pouco repetitivo e comecei a pensar aí no mundo da informação digital. Foi quando eu conheci, por causa da internet, o curso de arquivologia na URGS, né? Então, lá eu de fato conheci muito a parte do planejamento digital, da informação digital, e quando vim para São Paulo também tive a oportunidade de fazer o mestrado em ciência da informação lá na USP, né? Me trazendo aí essa discussão entre o produtos digitais, serviços de arquivo, serviços de biblioteca, serviços de museu, de que forma essa questão digital então impacta nas nossas áreas, né? A partir disso, também criei nesse meio tempo aí a FID Consultoria, né, minha empresa de consultoria, onde a gente trabalha com consultoria e planejamento, arquitetura da informação, experiência do usuário, taxonomia, né, a gente constrói aí instrumentos de facilitação de acesso à informação em ambientes digitais
e assim por diante, tá? Alguns cases aí, né, que eu trabalhei, eu destaco aí o do Sebrae, que você pode acessar no site do sebrae.com.br, onde a gente fez todo o planejamento digital, inclusive aí possibilitando você acessar os conteúdos através de uma taxonomia que foi experienciada com usuários, a gente fez testes com usuários, a gente fez focus group, fizemos card sorting para chegar aos 9 temas de gestão que você conhece lá então no portal do Sebrae, tá? Alguns outros cases desses clientes estão lá no nosso site feedconsultoria.com.br. Fica o convite para vocês conhecerem, né, alguns produtos que eu trabalho na Feed: interface, planejamento, taxonomia, configuração da busca e gestão da informação, gestão documental e outros produtos aí da Feed Consultoria, né? Quando a gente fala experiência, a gente tem que se dar conta que essa experiência, deixa eu puxar aqui para o cantinho, assim, né? Totalidade das percepções humanas durante a interação com um produto ou serviço, né? Então, o termo experiência do usuário representa o que é a experiência? É essas percepções humanas que ocorrem nesse processo de interação. Então, quando a gente começa a falar em experiência do usuário, a gente está falando que é o que o usuário está sentindo ao utilizar um produto, um serviço, um sistema, tá? Essa experiência, quando ela é trazida, então, para a realidade de produto, deixa eu apertar aqui, pronto, né? Quando de um produto de documento, a gente vai ver que existe uma relação um pouco mais forte com o termo experiência com o documento. Eu andei fazendo algumas pesquisas, né? E o conceito de experiência, então, na etimologia, vem de ex, né, que é algo retirado, de uma prova, perentia. Então, experentia é algo que surge, né, de uma relação com alguma prova, né? O que se vê, o que se sente, toca mais do que o pensamento, né? O conceito de empirismo, então, tem a mesma origem. Então, a experiência é uma relação sensorial com a realidade, então, é algo tangível como uma prova. Olha que curioso, né? Essa, uh, uh, essa pesquisa, né, que eu vi, e traz diversos termos que a gente usa em arquivo que surgem exatamente dessa mesma fonte. Por exemplo, perícia, né? Você faz uma perícia documental. Perícia também vem de perientia, que é essa coisa da prova, né? Então, para a gente ver que essa relação, né, da experiência com a área informacional é muito mais forte do que a gente imagina, né? E hoje, de fato, pensando assim um pouco mais no mundo que a gente vive, capitalismo ocidental, né? A gente pensa que existe já a economia da experiência, né? Então, o royalty é a mercadoria, né? O que tem ali? É o grão de café. Na hora que a gente pega e bota isso no saquinho para vender no mercado, é uma facilidade, né? Agora, quando a gente oferece o café servido num balcão ou né, numa mesa, isso passa a ser uma prestação de serviço. E aí surgem as experiências, como por exemplo Starbucks, né, que ah, é uma cafeteria internacional, tem vários aqui no Brasil. Ela oferece experiência, né? Você sim vai ter o serviço do café, você pode até comprar a mercadoria, mas você vai sentar num banco, você vai ter um Wi-Fi por determinado tempo, você está num ambiente um pouco mais descolado, você vai ter pessoas fazendo reunião do seu lado, você vai ter uma experiência diferente no consumo desse produto, né? Tanto que o valor agregado nesse produto com experiência é bem mais alto do que com a prestação de serviços, por exemplo, né? Ou um café lá no Starbucks vale 1 quilo da mercadoria, por exemplo, né?
mas você não está comprando só o café, você está comprando a experiência. Então esse é um dos diferencial, né, dos diferenciais. Então, em relação a isso, o marketing ele, também mudou um pouco por conta da economia da experiência. Então, antigamente, o processo do marketing era basicamente, o usuário, procurava alguma coisa, comprava, fazia sua avaliação, sua negociação, e depois utilizava isso e poderia, continuar sendo ou não o cliente, né. Hoje em dia não, hoje em dia existe o processo, o momento zero da verdade, né, como chama o Google, que é aquele momento antes da compra, né, que você vai fazer uma descoberta, você vai começar a pesquisar seus produtos, e aí sim você vai ter uma intenção, você vai afunilar essa intenção de compra, e aí sim você parte para uma avaliação, negociação e o seu processo de compra. O nome disso é funil de vendas, né? Então ele está muito fortemente impactado aí por conta da economia da experiência no dia de hoje. Tá bom, então a experiência, é uma palavra guarda-chuva e se relaciona direto com design centrado no usuário, design de interação e usabilidade, tá? A palavra design aqui, pessoal, ela, extrapola o entendimento do design enquanto uma aplicação visual. Ela é um design que, prevê um planejamento, né? A gente traduz design muitas vezes aqui no Brasil como sendo um design visual, um desenho mesmo, né? De que cor que eu vou usar, como é que vai ser a forma. Só que o design, a palavra design, ela é muito mais forte que isso, né? Então a gente tem esse problema na tradução. Ela significa um desígnio, né? Ela significa um planejamento. Eu de fato eu fazer imaginar os passos e processos e planejar esse desenho, né, de alguma solução. Então, não é só essa parte visual, faz parte a parte visual, mas a palavra design é muito mais forte do que somente isso, né? Quando a gente fala design centrado no usuário, a gente pensa então que esse usuário ele vai ser ouvido e ele vai ser pesquisado durante todo o processo de concepção de um produto, tá? Então, dentro disso, a gente tem várias ciências e metodologias que a gente utiliza para poder entender esse usuário. Psicologia, antropologia, design gráfico, arquitetura da informação, usabilidade, né, ciência cognitiva, tudo entra nessa relação de entender esse usuário, né? E hoje em dia, apesar de o design e o design centrado no usuário está sendo muito utilizado tanto em produtos físicos hã, quanto virtuais, né, ele está cada vez mais sendo utilizado por conta de ambientes digitais. Por quê? Hoje, qualquer produto que você lança, mesmo que seja um produto físico, você sempre vai pensar na presença online desse produto. Então, por isso, essa importância dessa aplicação. Então, a experiência é como uma pessoa se sente ao usar um produto, né? E aí temos uma ISO para experiência. Na verdade, é uma ISO para usabilidade, a 9241, que ela diz então que a experiência são as respostas e percepções de uma pessoa resultantes de um uso de um produto, sistema ou serviço, ou seja, é como a pessoa se sente após a utilização de um produto. E aí a gente pode considerar que é algo muito subjetivo, porque essa experiência para uma pessoa pode ser boa, para outra pode ser ruim. E aí então que entra esse design centrado no usuário para tentar localizar uma forma de planejar um produto que seja o mais abrangente, o mais amigável possível para essas pessoas, né? Sempre considerando que pode ter pessoas que não gostem da utilização desse produto, desse serviço, tá? Então, o X sendo um grande guarda-chuva
né, a experiência do usuário, a design da experiência do usuário sendo um grande guarda-chuva de diversas disciplinas, eu destaco aqui a pesquisa com o usuário, que eu acho que é algo que a gente cada vez mais tem que utilizar nos nossos serviços de informação, nos arquivos, museus e bibliotecas, que é o tipo de pesquisa onde a gente conduz estudos de usabilidade, entrevistas, questionários, análises heurísticas, personas, mapas de empatia, são recursos que a gente usa para pesquisar, fazer essa pesquisa com o usuário, né? De outro lado, a arquitetura de informação, então trazendo aí para os ambientes digitais, né, toda forma de estruturar conteúdo por meio de navegação, organização, taxonomia, outras disciplinas importantes nesse guarda-chuva da UX, a estratégia de UX, de fato, então, pensando assim, qual o produto mesmo que vai atender a determinado problema, necessidade desse meu usuário, né? Aí entra o design de interação também, criando fluxos de interação desse usuário, né? Chegando lá na ponta ao front-end, desenvolvimento front-end e ao design visual, daí sim, guia de estilo, paleta de cores, tipografia. Então, é um processo que a gente começa levantando com o usuário as suas necessidades de seu produto, a gente tangibiliza isso através do design de interação e da arquitetura de informação, né? A gente pensa na estratégia de conteúdo e a gente entrega isso lá com o design visual, uma interface, né, que esse usuário vai se relacionar. Então, aplicações de UX, uma estratégia de produto, foco em inovação, é resolução de problemas, enfrentamento de desafios e também é iterativo e incremental. Iterativo tá certo, a gente não tem N não, é iterar, tá? Aqui o conceito de, olha, eu tenho um produto, eu vou testar esse produto, no momento que eu levantar retorno desse produto, eu vou iterar, ou seja, eu vou fazer a melhoria nesse produto para testar de novo, né? Então, é um processo de desenvolvimento e de sempre levar ao público, né, ao usuário, esse produto para poder fazer melhorias nele, tá? Isso é iteração. Quando a gente pensa um pouquinho em aplicações em arquivos, né, ou qualquer serviço de informação, a gente pode pensar como uma estratégia de produto. Por exemplo, eu vou fazer uma exposição, eu posso sim já fazer uma pesquisa, nem que seja uma SurveyMonkey, com os amigos do arquivo, os amigos da biblioteca, para saber o que eles acham dessa exposição. Quando eu vou fazer um catálogo seletivo, eu posso trazer facsímiles daqueles documentos, botar numa mesa e escutar um pouco o que um determinado público, né, pode pensar a respeito daquilo. Isso pode ajudar na construção do meu catálogo seletivo, né? Ou pensar um serviço específico, né? Por exemplo, eu vi uma pesquisa que o ano passado a coleção ou o fundo mais pesquisado não lembro se era no arquivo aqui do estado de São Paulo, mas ou no Arquivo Nacional, não me recordo mesmo, mas era o fundo dos imigrantes, né? Então, como é que a gente vai fazer para melhorar esse serviço para esses imigrantes, né? De que forma? O que a gente pode oferecer a mais para ele, né? E aí eu trago uma visão que é a seguinte: quando a gente está pensando em um X, especificamente em arquivo e arquivologia, não trata-se só de descrição, tá? Descrição, sim, com certeza é uma utilização que a gente já devia estar usando faz muito tempo. Mas na descrição arquivística a gente está só construindo exatamente esse produto mais tangível para um determinado grupo de usuários. Não é só para isso, né? A gente pode pensar, inclusive, em personas internas, e a gente pode melhorar os próprios procedimentos internos de arquivos. A gente pode utilizar, então, essa estratégia de produto não só para descrição arquivística, mas em outras funções arquivísticas que são desempenhadas, por exemplo, por colaboradores internos do arquivo, né?
Foco em inovação, interfaces de SIGAD, então a gente também pode ter aí o usuário participando na melhoria da relação com o SIGAD. Então, também não é só usuário externo, usuário interno também. Muitas vezes uma tela de SIGAD tem 500 mil opções, a gente sabe que determinados usuários vão usar 2, 3 opções, por que a gente não cria, então, interfaces voltadas para esses perfis, né? Então, aí podem surgir inovações nesse sentido. Pode resolução de problemas, pode resolver problemas também, né? E aí, por exemplo, resolver problemas de classificação, né? Há um determinado grupo de usuários que classificam documentos e está tendo problema sempre em identificar determinada classe, né, desse processo. Então, a gente pode fazer um trabalho com essas pessoas internas para melhorar esse processo, fazer com que eles entendam a classificação como outro processo, ou até, quem sabe, melhorar o nosso instrumento de classificação, né? Enfrentamento positivo de desafios, o que o usuário quer, né? O que a gente oferece, ou seja, de que forma esses desafios vão ser trabalhados, né? Fazer esse equilíbrio, né, entre o que o usuário quer e o que a gente está oferecendo. E é um processo interativo, incremental, e aí nisso sempre estudar o usuário, sempre a relação que esse usuário vai ter com os nossos produtos e serviços. E aí, arquivos pode usar em tudo que tiver usuário. A ideia é essa, né? Tudo que a gente tem um usuário, a gente vai poder planejar, né? Então, esse canvas aqui é um canvas de experiência que eu estou mostrando para vocês na tela, né? Nessa parte um pouco mais escura, a parte superior direita, ali a gente tem as ideias, os objetivos de usuário, né? O que ele espera alcançar com o artefato, com a ideia, com o que está sendo proposto, né? E lá em cima, artefato e ideia, o que você está propondo, né? E a partir disso, uma ideia geral, quem é esse usuário, possíveis pontos de contato, os cenários de uso dessa experiência. A proposta de experiência, então, o que está, né, sendo proposto, e do outro lado, né, nessa parte mais clara, quem é o cliente. Então, assim, o usuário, de uma forma geral, potenciais utilizadores daquele produto, serviço que o serviço de informação está criando, e do outro lado, né, na outra perspectiva, o cliente, quem é o cliente, objetivos do cliente, recursos que vão ser necessários para poder viabilizar essa ideia e alguns parâmetros que o cliente exige no projeto, né? Então, essas duas amplitudes, usuário e cliente, são importantes na hora de conceber esse tipo de ferramenta. Então, assim, quando você for construir o seu próximo instrumento de pesquisa, sua próxima exposição, né, o seu próximo catálogo. Pensa em fazer um planejamento dessa experiência e esse instrumento aí, ele é um dos mais sugeridos para isso, tá bom? Então, só para a gente passar um pouquinho aí pelo planejamento de UX, rapidamente, vou falar sobre as etapas. O Jesse James Garrett criou essa metodologia de planejamento de produtos de UX, né, que parte de uma parte mais abstrata, necessidades de usuários e objetivos, né, de produtos, e aí passa por etapas intermediárias até chegar o produto lá na ponta, naquela área azul, visual design, tá? Então, dentro disso, a gente precisa pensar, né, a partir das necessidades dos usuários e dos objetivos de negócio, o requerimentos de conteúdo, ou seja, requisitos de conteúdo e especificações funcionais, né? O que a gente planeja através do design de interação e da arquitetura de informação e entrega isso lá em alguma interface, tá? Então, interface não só digital, pessoal. A interface aqui é qualquer forma, qualquer coisa, qualquer item que vai se relacionar com o cliente, né? Então, por exemplo,
um elevador com aqueles botões. Aquilo é uma interface, né? É um sistema que se relaciona com o usuário e a forma de relacionamento é o elevador como um todo, é a porta que abre e fecha e é também aqueles botões. Então a gente tem aí, né, a experiência como um todo e a interface de relacionamento que são os botões, né? Então a gente usa essa metodologia para planejar qualquer tipo de produto, tá? Então parte da estratégia, define o escopo, cria uma estrutura, cria um esqueleto e entrega isso numa superfície. Basicamente esses são os passos, né? E aí uma metáfora a respeito disso, né? Você mapeia a experiência, cria uma arquitetura de informação, faz uma usabilidade, cria um design de interação e entrega isso lá numa interface lá na ponta, né? E aí o Rosenfeld e o Morvail, dois grandes autores da área de arquitetura de informação, também criaram uma metodologia de iceberg para o planejamento de arquitetura de informação, né, e a arquitetura da informação é uma dos pilares da experiência do usuário. Então a gente tem aí, né, a base dessa metodologia do Rosenfeld e do Morvail são usuários, conteúdo e contexto, né? Então, contexto traz essas questões de estratégia, conteúdo, estruturas e significado, e usuários, necessidades e comportamento. E a partir disso, então, a gente equilibra e apresenta para esse usuário aí o que foi planejado, né? Então, a arquitetura de informação, organização de informação, rotulagem, navegação e busca, o que se preocupa a arquitetura de informação nesse momento, né? E junto disso, né, da arquitetura de informação, a usabilidade é outro item importante lá do guarda-chuva de UX, né? E a usabilidade busca compreender aspectos de interação entre pessoas e sistemas computacionais. Então, a gente parte desse entendimento, né, do que o usuário quer, do que ele precisa, o modelo mental desse usuário, a gente traz isso para um sistema, a gente está começando a falar em usabilidade, né? Então, e a usabilidade é a interação entre esse usuário e algum sistema. E aí, então, né, o design não é só visual, o design de fato é o planejamento aí dessa experiência e depois o planejamento das interfaces, tá? Então, o time de experiência do usuário tem que ser sempre multidisciplinar, e aí, então, nessas fatias, né, que a gente roda o planejamento. Então, parte da estratégia, o que a gente quer com o produto, o que o usuário quer dele, né? É o equilíbrio desses dois é que vai dar um bom produto. A gente precisa ver o que a gente está oferecendo e o que o usuário quer. E olha, não é o que a gente acha que o usuário quer, tá? A gente tem muita mania de achar que o usuário quer tal coisa. Ah, eu conheço meu usuário, ele quer tal coisa. Não é isso, né? Aqui a gente tem que escutar o usuário. Pode ser numa pesquisa, pode ser parando o usuário, respondendo um questionário, pode ser uma observação de algum comportamento, pode ser, existem diversas técnicas de experiência do usuário, né, que a gente aplica para poder medir o que o usuário quer a respeito de um produto, né? A parte de estratégia é um pouco mais simples, né? Entender aí as estratégias possíveis do negócio, tá? E aí a gente chega no nível de escopo, o que vai ser feito, né? Equilibrar a necessidade de usuário e os objetivos de negócio e trazer aí um escopo do que a gente define, né? Geralmente em web vai ser um aplicativo, um site, numa exposição vai ser a experiência expositiva, vai ser o material né, o catálogo que vai sair da exposição. Então, são N produtos que a gente vai criar com essa metodologia. Então, definição de escopo é o que a gente vai oferecer de fato, né? E aí, a estrutura, funcionalidades e como que os dados se encaixam, e aí entra, então, o design de interação, que é quando a gente define os fluxos, as utilidades que o usuário vai utilizar nessa interface, seja essa interface um software ou algum produto físico, né? E aí, quando a gente está falando em hipertexto, né, a gente aqui já está trabalhando muito com a arquitetura
da informação, e aí a gente chega no protótipo, tá? Que é o esqueleto de como apresentar os elementos da interface na tela, e aí a gente já está falando em wireframe, né? A gente está falando de mockups, então formas de tangibilizar ao usuário a proposta que sai então da arquitetura da informação. E para fechar, a superfície, de fato, a interface que está sendo oferecida para esse usuário, para tudo que foi planejado, né? Seja ele, então, né, lá do elevador, a botoeira do elevador, né? Seja um aplicativo, um site, então tudo isso é definido visualmente nesse momento. E aí tem que pensar na ergonomia, na marca, tem que pensar de que forma isso vai estar aderente ao própria comunicação já tradicional da nossa instituição e né, empresa e assim por diante. E a interface, então, o que é exatamente uma interface? É um ponto de contato e interação entre dois sistemas, um sistema humano e um sistema digital, por exemplo, entre o sistema de informação e o usuário. E aí, quando a gente fala, né, nesses pontos de contatos e interação, a gente está falando em mediação. Então, quando a gente cria um produto que a gente pensa na experiência do usuário, a gente pensa muito aí no processo de mediação desse cara por meio de uma interface, né? Então, uma interface, segundo Steven Johnson, né, traz uma relação semântica caracterizada por significado e expressão e não por força física, né? E aí Ted Nelson falava isso, né? São máquinas literárias os computadores, ou seja, as interfaces hoje, o visual é o que menos importa, cada vez mais o que importa é o conteúdo que vai estar nessas interfaces, né? E aí a gente tem, inclusive, novas disciplinas que surgem a respeito disso. Uma delas é o UX Writing, né? Ou seja, de que forma a gente vai estruturar essa relação semântica desse usuário com essa interface. Vamos fazer em fevereiro um curso aqui na SPM sobre o UX Writing, né? Dá uma procurada aí, o X Writing, né? de escrever, ESPM para vocês verem, fevereiro aqui em São Paulo, quem puder vir, fica já o convite. E aí, para poder, então, pensar um pouco nessa interface, a gente tem que pensar nesse usuário. O que esse usuário tem? Primeiro, ele tem algo que a gente chama de affordance, né? O que é um affordance? Você vai ter um affordance. Eu vou perguntar para você, o que é isso? Né? Você possivelmente vai dizer, olha, parece uma maçaneta, né? E aí sim, você reconhece que é uma maçaneta e você sabe que se você girar para baixo e se você utilizar dessa forma esse produto, ele vai abrir uma porta, né? Então isso é uma affordance, essa capacidade de reconhecer a utilidade de um produto apenas de olhar para ele. Então, uma affordance a gente sempre busca nas interfaces gráficas e interfaces de aplicações web. Por exemplo, um affordance muito conhecido é o logotipo no topo, né? Independente da página que a gente tiver, se a gente clica no logotipo, a gente sempre volta para home page. Então, a gente está falando aí de um affordance, né, muito conhecido. Então, a affordance é a possibilidade da ação sobre um objeto ou um ambiente, ou esse reconhecimento de saber, né, que esse produto, né, vai interagir de determinada forma. E aí, então, representações gráficas e metáforas que a gente utiliza na web garantem aí os affordances digitais. E, de outro lado, além dos affordances, os modelos mentais, então, como os usuários veem o mundo, né? Então, a gente não vê as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Segundo o Talmud, o livro religioso mais antigo do mundo, tem mais ou menos 5 anos, é um livro indiano, né? E ele fala exatamente isso. Vemos as coisas como nós somos. Então, esse modelo mental, ele é um filtro para como a gente vê o mundo, né? E esse modelo mental
ele vai trazer crenças, temperamento, constituição física, e aí vai determinar algum comportamento de interação com o produto, né? Então, o modelo mental orienta ações, né? E aí a ideia é a gente sempre reconhecer o modelo mental do nosso usuário para já saber como ele pode reagir a determinado produto, né? Então, modelo mental na web cada vez mais assim é tentar não inventar onde não precisa, né? Por exemplo, hoje em dia em e-commerce, né, as pessoas sabem o que é um carrinho de compras. Por que eu vou inventar, sei lá, saco do Papai Noel, né, alguma coisa assim para como metáfora, se as pessoas já conhecem como carrinho de compra, né? Já faz parte do modelo mental de todo mundo. O carrinho de compras não tem por que eu não utilizar isso a favor do processo de navegação, tá? Até porque o mundo real, a interação das pessoas se dá por audição, tato, paladar, visão e olfato. E na web, né, essas sensações elas são diminuídas a basicamente audição e visão, tá? Então a gente precisa sim utilizar modelos mentais dos usuários para evitar maiores erros no processo de utilização de produtos, tá bom? Para fechar, vou mostrar algumas interfaces, né, de um pouco interfaces históricas, as CLIs, né, as interfaces de linha, foi como começou aí a processos de navegação no primórdio da computação, né? Para vocês verem que é de fato um sistema semântico, porque você tem essa interface, assim, visualmente ela é, né, ela é funcional, mas assim não tem nada, nenhum recurso visual mais interessante. Mas o que ela traz? As coisas mais importantes para esse sistema, que são as funcionalidades, né? Então, ela é uma interface que atende aos seus objetivos e ela é semântica naquele sentido de trazer aqui os textos, né? E as interfaces foram evoluindo, né, para as GUIs, para as interfaces gráficas, né? Então aí a primeira interface gráfica que surgiu pela Xerox não quis saber, foi lá Steve Jobs da Apple e contratou a mesma equipe para criar, né, para o primeiro Mac essas interfaces gráficas. E aí então hoje como estão as interfaces gráficas, né, do Windows e do sistema macOS. Então aí as evoluções do Mac, né, desde o primeiro ao mais atual. Vejam que novamente a área de informação, né, é uma analogia com pastas, com documentos dentro de pastas que estão dentro de pastas que estão em caixas, né? Então também é uma analogia computacional, é a nossa analogia. Macintosh 84, aí então Windows também, né? Trazendo um pouquinho como era o Windows antigamente. Hoje, então, a gente está indo para o caminho das interfaces naturais de usuário, muito utilizada em games, né? Então, isso é uma coisa boa, que as pessoas estão até se mexendo um pouco mais. As interfaces naturais, as interfaces de voz. E é isso. Eu queria agradecer, então, a atenção de vocês, trazer um pouco essa visão, né, de como a gente criar produtos aderentes aí ao usuário, aos usuários de arquivo, né? Que planejar produtos não é só planejar a descrição arquivística, a gente está planejando de fato essa essa relação, né, que esse usuário vai ter com todo o produto e as diversas etapas desses produtos no nosso serviço de comunicação, de informação e assim por diante, tá bom, gente? Muito obrigado. Usa aí esses contatos para dar um feedback que você achou aí desse papo que a gente teve, tá bom? Muito obrigado.
E pode fazer normalmente a sua apresentação de slide. Finalizou a sua palestra, nós vamos voltar aqui nessa opção do Zoom. Aqui em cima, clicar em Stop Share, que ele vai parar de compartilhar a sua tela. Para encerrar o seu vídeo, você vem na opção aqui no canto, End Meeting for All, a primeira opção. E agora, automaticamente, ele vai começar a fazer a conversão da sua palestra.